O Vida de Jornalista tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Eram 10 da noite em 20 de novembro de 1830, no centro de São Paulo. Ou seja, o Brasil tinha só 8 anos como país independente. Um jornalista alto, magro, usando óculos redondos, caminhava pela Rua Nova de São José quando foi abordado por 4 homens. Eles disseram que estavam ali para entregar uma carta contra o ouvidor Ladislau Japiaçu, que era uma espécie de chefe do judiciário da época, protegido pelo imperador Dom Pedro I. Mas aquilo era uma emboscada. Em vez de entregar a carta, um dos homens sacou um bacamarte, aquela arma de fogo antiga de cano curto e largo, e disparou. O jornalista caiu no chão e dizem que ele falou uma frase: "Morre um liberal, mas não morre a liberdade." Se ele realmente disse a frase, não dá pra cravar, né? Se é totalmente verdade ou se tem um pouco de folclore. Mas é fato que o assassinato daquele homem enfraqueceu ainda mais o prestígio do Dom Pedro I, que no ano seguinte abdicou da coroa. O homem que caiu baleado na Rua Nova de São José hoje dá nome para essa rua em São Paulo. Se você mora em São Paulo, você provavelmente conhece a Rua Líbero Badaró. Pois é, o jornalista era o Giovanni Battista Líbero Badaró, um italiano radicado no Brasil que se tornou um mártir da liberdade de imprensa. Ele nasceu em 1798 na Itália e se formou médico em 1825 na Universidade de Turim. Logo depois veio para o Brasil e se estabeleceu em São Paulo, onde atuou como cirurgião, mas também dava aulas de matemática e conseguiu se estabelecer nos meios intelectuais. No terceiro ano dele no Brasil, ele fundou o jornal O Observador Constitucional, que circulou entre 1829 e 1832, impresso na tipografia O Farol Paulistano. Era um jornal de linha editorial, na maioria das vezes moderada, mas claramente com ideias liberais e contra o autoritarismo do Dom Pedro I. Logo na primeira edição já estampou a frase: "Não devia vegetar no Brasil a planta do despotismo." Você entendeu? Você sabe o que é despotismo? Despotismo é aquela forma de governo em que o poder fica todo concentrado na mão de uma pessoa. Em alguns momentos, essa oposição ao despotismo do imperador ficava muito clara, como no episódio em que o Badaró fez a cobertura das revoluções liberais de 1830 na França, para sugerir que os brasileiros seguissem o exemplo. A agitação se instalou não só na província de São Paulo, mas também no Rio de Janeiro, na Bahia e em Pernambuco. Estudantes de direito em São Paulo protestaram pedindo a queda do governo na França e no Brasil. E o ouvidor, Cândido Ladislau Japiaçu, agiu rápido para processar os manifestantes. O observador constitucional saiu em defesa dos estudantes e chamou o ouvidor de Calígulazinho. Esse aí, você sabe quem é? O Calígula? É um imperador romano que era considerado o mais louco de todos. Naquela altura, o Japiaçu já era um dos principais adversários políticos do Líbero Badaró e pesou contra o Japiaçu a acusação de ser o mandante do atentado no dia 20 de novembro de 1830. O Líbero Badaró não morreu na hora, ele chegou a ser socorrido pelo estudante Emiliano Fagundes Varela, que depois seria pai do poeta Fagundes Varela, um dos nomes mais importantes da segunda geração do romantismo e autor dos primeiros poemas contra a escravidão no Brasil. O jornal, claro, dedicou uma edição inteira à cobertura do crime e reproduziu a frase que o fundador teria dito: "Morre um liberal, mas não morre a liberdade." O clima em São Paulo era de comoção. Mais de 5.000 pessoas foram ao enterro, carregando mais de 800 tochas acesas. O alemão Henrique Stock, que puxou o gatilho do bacamarte, foi preso, mas o ouvidor Japiaçu acabou inocentado. Ameaçado pela população de São Paulo, ele foi transferido para o Rio de Janeiro com direito à escolta. O incidente foi mais um golpe no prestígio do Dom Pedro I, que já era visto como uma figura autoritária. Aí um atentado contra uma voz importante da oposição botou ainda mais lenha na fogueira. Em 1831, o imperador abdicou da coroa e o Líbero Badaró ficou eternizado como um símbolo da liberdade de imprensa no Brasil.
Pronto, agora você já sabe a história do jornalista que enfrentou o imperador e pagou com a própria vida. Eu sou o Rodrigo Alves, esse é o Vida de Jornalista e a série Perfis de Bolso tem outras figuras importantes da profissão para você ouvir rapidinho e poder sair por aí contando umas histórias curiosas. A minha dica da Rádio Guarda-Chuva de hoje é a nova temporada do Bom Dia Fim do Mundo, o podcast da agência pública em parceria com a TV PUC. Tem episódio toda quinta. A Giovana Girardi, a Marina Amaral e o Ricardo Terto conversam sobre os desafios da emergência climática e as incertezas em torno da COP30. Vai lá escutar. E escuta também os outros perfis de bolso dessa série do Vida. São 7 mini episódios como esse aqui. Dá para ouvir fácil e espalhar para todo mundo. Compartilha com os amigos, marca o Vida nas redes e não esquece, se você quer aprender a fazer podcast, eu tô te esperando na Oficina de Podcasts e Narrativa em Áudio. Entra lá em oficinadepodcasts.com. Um beijo, um abraço e até mais.